Mais uma vez, exatamente às 8 horas da noite, começa aqui no seu canal do Omarket, mais um Domingão da Opção. Deixa eu já dar o boa noite aqui para os meus convidados especiais. Kézia, Dani. Boa noite, galera. Boa noite. Bom finalzinho de semana para todo mundo. Tudo bem por aí? Tudo ótimo. E aí? Aqui tudo tranquilo também, graças a Deus. Fala, Dani, tudo bem por aí? E aí, malta, tudo bom? Aqui também, tudo tranquilo, semana boa. Show de Bora bola. lá. Bom, deixa eu já ir dando boa noite pro pessoal aqui. Troféu First, Portal das Opções. Robert já tá aí, o Otávio falando boa noite. JJ e companhia mais uma vez juntos no Domingão, nessa noite carioca de chuva. Márcio Mendes, hashtag treinamento Jedi. Se você ainda não se inscreveu, dia 8, dia 10 e dia 12 eu vou dar uma baita de uma aula aí. 3 aulas do nosso treinamento Jedi, tudo 100% gratuito. Daniel Dilza Araújo, boa noite. O Lawrence, muito obrigado, Lawrence. Participei com ele num sábado aí de um ótimo seminário, muita coisa aprendida. Flávio, Fábio, Jormário tá aí também, Tiago, o Euler, o Jadson, o Antônio, a Delane, o Adão vão chegando e já vão sentando o dedo no like. Dr. Lawrence, que era de Aracaju, não é? Se eu não me engano. Perfeito, exatamente. A terra que meu pai mora. Falar um pouquinho dos mercados globais, futuros aí abrindo em leve baixa. Nós temos aqui o S&P caindo 0,17 nesse momento. O VIX subindo 0,16. Techs caindo, Small Caps caindo. Mas pouquinha coisa, 0,12. Muita coisa ainda pode acontecer durante a madrugada. Nas commodities, tudo verdinho. Nenhuma exceção, mas flat também. A maior alta aqui é 0,35 no cobre. E o natural gas que acaba sendo aí muito volátil, teve uma oscilação em 5% positivo. Engenheiro Helder, boa noite. Vamos chegando aí. Bom, S&P, olha que interessante, futuros, hein? Caiu, deu toda aquela correção, eu estava esperando vir mais, achei que ia bater nessa média aqui, ia despencar que nada. Voltou e voltou aqui para a máxima novamente. Sustenta ou não sustenta? Se você olhar o nosso RCI também, já está dando ali um pico. O mercado está nesse vai, não vai. Eu não tenho opinião formada. Eu tô bumbum na parede. Alguma pauta interessante? E o Guedes saiu, não saiu? Como é que tá as coisas aí? É com a Kézia, bora lá, Kézia. Aqui continuou, né? Queda grande, mas deu uma recuperadinha na sexta à tardezinha. Vamos ver se continua ou se vai ser igual na quarta. Eu acho que nós estamos num dilema, né? O que é o Ibovespa, como é que faz? É um voo de galinha, vocês podem até votar aí, é um voo de galinha. É um nado de golfinho que faz assim, mergulha bem fundo, ou é igual o DJ gosta de chamar, um coice de porca gorda. Ou seja, ele sobe isso aqui e cai um zilhão. Então, a gente ainda não sabe como é que é. A única coisa que eu posso afirmar é que com a estratégia Minha Zebra, Minha Vida, a gente tá tendo muita short de ganhar dinheiro. Você botar no BOV, DJ, ele tá trabalhando dentro de um canalzinho de baixa, bate em cima, bate embaixo, bate em cima, bate embaixo, bate em cima, bate embaixo. Na semana passada ele veio de topo a fundo num candlezinho só. Qual? O Ibov. É, Ibov. Se quiser pôr até no semanal, dá para pôr no semanal. Faz tempo que eu não montava alguma coisa no Brasil, eu montei esses dias. Essa depois no mensal até. Tá? E aí, o que você me diz? Para mim, deu setup 2 de venda e não saiu ainda. Também acho que não saiu.
única coisa que eu fiz, eu acabei comprando uma callzinha em Banco do Brasil. Dei uma segurada ali, Banco do Brasil. Faz tempo que eu não monto alguma coisa no Brasil. Sexta-feira tomei coragem e montei. Vendi uma putzinha, comprei uma call em BBAS, vendi a putzinha no 28 e comprei a call no 32. Bota aí no BBAS 3. E vocês aí já vão mandando seus papéis para o nosso Vou ou Não Vou. Não temos convidado hoje, então vamos aproveitar. Aí Falar acabei bastante aí montando do aí. gráfico do mercado e qual a projeção para a próxima semana. Tava Você caindo. conseguiu fazer aqui? Aí eu montei uma. Seria uma. Não é a Seagull, mas é a Super Bull, não é? Que é a venda da put e a compra da call. Uhum. A Super Bull. Vendi Ou a put no 28 e comprei uma compra callzinha no sintética aí no Brasil, é 32. chamado. Apostando numa retomada aí dela. Quem sabe? E é pra Tem quando? cara mesmo. Guedes fica, Guedes vai. Pra mim. Mas não é tão longa. Não, a putzinha é para agora, para esse mês, E para a novembro, e a call para dezembro. A volta baixa, não tá? Tá baixa. Tá dando aqui compra de volta. O negócio é que a gente já estava pensando assim, começou o rally, vamos lá, as varejistas começando a subir. Ainda vai ter rally? Essa é a pergunta. O rally do fim do ano vai acontecer mesmo ou foi adiado? Quer dizer, Eu tô crendo que vai, sabe? Eu sou também otimista. tô achando que vai. Eu Já tenho. já tá ralando todo mundo agora. Eu tenho call de B3SA3 lá para março, eu tenho call de Itaú para fevereiro e por aí vai. Acreditando que vai acontecer um rally. Ainda. Estados Unidos é só festa, né, JJ? Fica complicado você ir Rumo aos contra os 5 mil caras. agora. Já estão pedindo lá, eu vou começar a fazer as análises aqui, ó. Uber. No semanal. Essa semana corrigiu, mas semana passada deu um sinal de compra. A retrasada deu sinal de compra. 3 semanas atrás deu sinal de compras. Um mês atrás deu sinal de compra. E segue firme falando que é para riba. O diário deu um retorno à média, já retornou. S2 ainda valendo para riba. E no mensal, nada. Eu tô em earnings, JJ. Eu até falei lá no Faixa Preta. No earnings eu tô montando um projetinho aí. O contrassenso, o senso comum é vender vol em earnings. Eu estou tentando fazer, mas não estou entrando na conta real, estou só pegando dados para alimentar uma planilha. Se comprasse vol em alguns papéis, qual seria o resultado? Vai fazer os dois, velho. Você pode vender a vol curta e comprar a vol longa através aquelas diagonais que eu tinha mostrado antes. Sim. Também. Falando um pouquinho dos earnings. Tem bastante para essa semana, hein? Lá tem. Ó, amanhã dá para entrar em Facebook. Log eu tô apanhando para sair, né? Da estrutura que eu tô montado. A log, eu fiz um tradezinho nela também há uns meses atrás, deu uma dor de cabeça. Ó, na terça-feira, as que eu sei que tem liquidez, ó, UPS, AMD, GE, Microsoft, 3M, Google, Visa, Twitter. Ó, terça-feira é o dia aqui. Vamos brincar com alguns papeizinhos aí. Vocês põem aí no comentário algum papel que vocês queiram que a gente analise aqui do Por liquidez essa semana é o que não vai faltar, né? Não. Boeing, Ford, GM. Ford, GM, Coca, Twilio, McDonald's, eBay, Six Flags. Isso aqui fica perto daqui, num parque. É bom.
Na quinta-feira tem Amazon, Shopify, Mastercard, Caterpillar. Starbucks. Eu gosto de me posicionar em Starbucks. MicroStrategy, para quem gosta aí das criptos. Na sexta, Exxon, Chevron, Basel. Cameco, lá do... Royal Caribbean. Essa semana tá boa, hein? Vai faltar dinheiro na conta. Vai. Libera Buying Power. Hashtag libera Buying Power. Facebook tomou uma lavada na sexta-feira por causa dos earnings do Snap, né? Acho que caiu, 4%, se eu não me engano. Caramba. Por causa do resultado do Snapchat. Fábio comentando aonde ele enfia a Tesla. Manda aqui pra minha garagem. Coloca o meio dela onde? Em 19 dias. Meio do que? Eu não sei qual operação você está fazendo, meu querido. Se você puder ser até específico. Deve ser alguma borboleta, né? Aqui. Joga lá, Fábio. É borboleta. Já passou a segunda perna de 910. Não passou não, meu querido. Tá 909. Tem 19 dias ainda. Coloca a segunda perna em 930. Será que chega? Não, espera passar. E daí você faz um Paraná. Isso. Se o seu teto estiver negativo, avalie o teto. Eu acho que ainda não está negativo. Se passar tá negativo, você vai fazer um Paraná. E aí, Paraná é naquele esquema. Espera passar a segunda perna comprada, mais um pouquinho. Aí compra as suas duas vendidas. Aí você vai vender 4 no valor ATM e compra mais 2 mais à direita. Perfeito. 930, coisa do tipo. Alisson, cada papel uma análise. Me diga um papel aí, a gente brinca. Podemos brincar aqui. Eu falei Facebook sexta-feira caiu 5%. Por causa do resultado do Snap. Tem earnings agora terça. Mas já tinha, no dia 29, dado sinal de baixa e até o momento não sairia. Eu gosto de fazer trade em Walmart. Eu também. Acho que a Walmart não me deu um trade de perdedor ainda. Acho que é um dos únicos papéis que os trades que eu fiz deram bons. No semanal, tá dando alta? Bonito essa semana para o Walmart, hein? Pô. Concluiu o retorno à média, nenhum outro setup, mas o semanal tá dando setup para alta. Deixa eu pegar outro papel aqui. O Alisson falando de Twitter. Ó. Twitter também tem. Tá legalzinho o Walmart pra gente tentar bolar alguma coisa ali. A gente pode ir pra prática e já tentar simular alguma coisa. Twitter, eu tinha nem sei de quando essa área aqui, mas tá aí. Eu acho que eu deveria ter feito alguma dual calendar. Pode ser. No earnings passado, que dava ter feito no ano retrasado, que aqui eu teria perdido. Bom, Twitter deu setup de alta e não atingiu o stop loss. Tá nessa área de consolidação aqui. Setup para alta foi dado no dia 18 e desde então permanece. Não foi estopado. O stop seria aqui em 61,30. Então chegou a 62,3. Beleza? Qual papel que a gente poderia brincar? Walmart.
Walmart. Aqui, 16 antes do pregão. A volatilidade, deixa eu tirar esse canetinho aqui. Não sobe muito, ó, 17 vai para 22. 42 depois retorna. Esse 32 com certeza é algum preço que desvirtuou e jogou isso aqui para cima, mas deve estar por volta dos 21, 22. Não faz sentido. Não faz sentido. Bom, vamos lá. O que eu tinha falado para você, Dan, e você falou que quer comprar vol no earnings. Tem algum viés em Walmart ou neutro? Vai operar sua vol? Não, o que eu tenho feito de comprado são 5% OTM, tanto na put e na call. Um strangle, 5% OTM, como estudo, entendeu? Uhum. Para pegar o movimento justamente daqueles papéis que se mexem no earnings. Então, fazendo o contrário do que normalmente se faz. 89 dias é a menor vol que eu encontrei aqui. Eu não tô com o Walmart na carteira, mas também eu não liberei buying power para poder entrar em RUT, no SPX que eu tô entrando lá. Mas daria para fazer aquilo que a gente brinca no earnings do calendário diagonal. Uhum. E aproveitar que o Lawrence está aí, ele vai entender do que eu estou falando. Posso comprar 89 e vender a 26. Pode ser o Delta 30, só que eu gosto do Delta 40, particularmente 150 fechado. O papel está 148, qualquer coisa eu vou rolando. Uma operação de débito, tá? Uhum. Sai bem caro. Você já clicou nas Não, 4 eu tô pernas? clicando, não tá indo. Você já pôs 4 Ah, pernas? é verdade, eu rediei. Tem que fazer a put depois separado. Eu rediei para chamar menos bem pau, eu rediei a LIP. Tirar esse cara aqui. Eu posso deixar, né? E eu tô bullish. 30 papéis, delta positivo. E acaba sendo uma mini leap aqui, 89 dias. Uhum. Tá valendo a pena? De 130 para 150, eu tenho 20. Tô pagando 17,70. Já para mim tá valendo a pena. É que você tá pagando pouco, né? Você diz, André. E se subir, eu faço Panamá. Tem desenhado aqui no meu gráfico de um canalzinho de alta desde 2017, Walmart. Vamos ver se eu consigo. Hein? Você não vai ficar muito lento. Ver se vai aí. Onde está o alvo se você esticar o canal? 2017 até agora. Ok. Você pôs em 150? Estica esse canalzinho aí no tempo. Alonga ele para mim. Onde ele dá. Tá, aqui tá A vendida está em semanal. 150. 26 dias 150 tem que ser é o quase semanal, o né? valor dele agora. Então, tá quase 2 pontos abaixo. Eu tenho que subir. Aonde está o outro pico dele lá? O pico anterior, que ele até passou o canal. Aqui. Aí. Antes, aí. 153, mais ou menos. Eu vou jogar no 155. Uhum. Aqui, ó.
E ainda pago menos do que valor intrínseco. Ó. Por quê? 130 para 150? Eu tô pagando, não é 20 pontos, não tá 150, tá 148, né? Então vamos ser justos. Tô pagando 18 pontos aqui e tem 18 pontos, tô pagando 1,20 de intrínseco. Então não tá tão... Talvez 152,5 é o que há. Manda essa ordem aqui. Tá. Show de bola. A ordem foi enviada, ó, tá lá. Vamos ver o que sai. Vou aproveitar aqui e anunciar para vocês aí que eu deixo um dia da semana e depois eu tiro do ar as lives que eu faço diárias aí, operando a minha carteira e a carteira dos faixas pretas. E tem gente ficando feliz aí. Tá tendo muita short na vida. Tá tendo muita sorte no Faixas Pretas. E daí o que acontece? Ó? Acaba, a pessoa entra num dia vendendo a 3,40 e sai no outro dia pagando 1,31. Ó. Esse cara aqui vezes 2 ainda, tá lá? Então, com a diferença exatos de 23 horas e 58 minutos entre um trade e outro. É isso aí. Entra no dia 21 e sai no dia 22. Esse é um dos que a gente fez. Porque estava caindo, a gente fizemos shorts, claro, para deixar nosso delta neutro, e no dia seguinte já encerramos todos com lucro. E fizemos mais, né? Show de bola. Mais papéis aí? O José Luiz Paula dando boa noite, boa noite. Quem tiver mais papel, me manda aí. BN. Deixa eu voltar aqui pro... É Danone. BN? É, B de banana, N de navio. Mas... Qual bolsa? Oxi, eu coloquei aqui no TradingView. BN, é Danone, Euronext. Então, mas quer ver? Tem Paris, Capital Com, não tem na Bolsa Americana. Ah, Ou tem BNE. Mas... A pessoa tinha pedido aqui BN mesmo. Aqui. O Antônio Carlos, BN. De qual bolsa? Explica pra gente aí. Sim, Antônio, fala aí. Vamos lá, ver outro então. BBAS. Já foi? Tá. Uber. Já foi? Exxon. Nada no diário. Ele deu um retorno à média. Lá atrás. Ó. Bem lateralizado já faz um tempinho já no semanal. Aí, Dan, você que gosta de... Calendáriozinho. Ó. Ela tá 65 e 50. Ó. Uhum. E só. Não vendo outra coisa, não. TLT. TLT deu baixa no semanal. Tá falando a longo prazo para não se expor. Lembrem da minha setinha aqui. O TLT é o inverso aos juros, não é isso? Isso. Treasury Bond. E no diário nada. No diário deu o sinal de baixa e não reverteu ainda. Não deu stop loss. Ele deu o sinal de baixa lá atrás, em 5 de outubro. Uhum. Permanece em baixa, tá? Ainda não deu a saída. Uhum. Twitter, já falou? Já. Então, vamos lá. Depois do Twitter... Snap. Cadê o Kendo? Nossa! O Snap caiu
Foi o quase earning. 30% no after. Na hora que abriu acho que a 20 e pouco e deve ter fechado acho que a 25. A princípio, só no mensal o retorno à média. Uhum. Nada demais. BTC. Bitcoin deu entrada no nosso setup para alta, depois Uhum. reverteu e aqui agora deu setup para baixa do Bitcoin. Ok. No dia 23. Então o Bitcoin está falando aqui que mas esse BTC é melhor eu fazer BTC assim. ou USD? BTC USD. USD. Isso. Tá na baixa aqui desde do dia 23. Madrugada do dia 23. Agora pode haver uma reversão aqui com esse candle, se ele romper a média desse parabólico que sai daqui, possivelmente a média reverta. Mas por enquanto está falando para Baixa. não se expor. Ou se for, só para baixa, né? TTM tá perdendo força, né? Uhum. Eu não entraria agora, porque aqui o TTM estava forte, ó. Quando falou para entrar para baixa. Entrou para baixa para estar na média. Voltou. E o TTM está perdendo a força. Então, se ele rasgar essa média aqui, o trade vai contra você. Ok. AMD. AMD, será um topo duplo, GG? AMD. Um sinal de alta, desde então nada Bota no diário. mudou. Põe lá no diário. Isso. O retorno à média aqui, que não respeitou, subiu ainda mais. Terminal. Ainda é sinal de alta. Revigorou o sinal de alta no TTM Squeeze, tá vendo? Uhum. E aqui também. E o Parabólicos mudou. Então, dado esse motivo. Se não me engano, o earnings é terça-feira também. Esse motivo, com esse motivo, eu ainda continuo bullish. Ok. O earnings dela, se não me engano, é na terça. Também é uma... Ok. Conforme for dar para comprar a vol. Né? Agora IWM. Era XOP. Ok. Eu vejo na próxima aqui. Uhum. Sinal de alta, desde então, não rompeu o topo deixado. Aí no lateralização, sinal divergente. Compra, venda, compra, venda. Então, a princípio, se for se posicionar, a média está falando que é para cima. Ainda não reverteu a baixa, mas para mim ele está tomando um fôlego. Até mesmo porque não reverteu a baixa no semanal, mas a baixa aqui no mensal, acabei de ver aqui que está, ó, não se exponha. Baita lateralizada também. Ele subiu e agora está lateralizando para tomar alguma decisão. Isso aqui pode romper tanto para cima quanto para baixo, galera. E quando é assim, é 50% para cada lado. Se você quiser ganhar com a lateralização, vai em frente. Não é uma má ideia. Eu tenho uma Butterfly lá em Brute que é exatamente para captar essa lateralização aqui. Uhum. XOP. Lembrando que o Root é a mesma coisa que o IWM, tal como o SPY está para SPX. XOP. Deu alta no mensal, desde então não parou, possivelmente vai buscar a média lá no 120. Semanal, deu um sinal de baixa, porém tomou stop aqui, ó. E no diário deu sinal de alta e desde então não falou para sair. Alta, desde então está seguindo setup de alta. Se tiver que apostar para algum dos cenários, para cima. Mas não estaria interessante para mim para dar entrada. Deveria ter dado entrada lá no início do mês. JPM.
Com relação a JP Morgan, JP Morgan. deu setup de baixa, bateu na média, reverteu o stop. No semanal, deu sinal de alta aqui. Então, nova alta, entrada para alta. E no mensal, tá falando para não se expor, mas o último sinal dado foi alta também. Atentar, por mais que no semanal tá falando alta e não deu nenhum sinal de risco, aqui no nosso mensal acendeu a luzinha. Tá. SLV, deixa eu mandar um beijinho no ombro pro nosso amigo hater que já chegou. JJ, o SOU. Aí você aproveita e vê o Brent também. O Brent interessa mais para nós, como é que chama quem gosta de Petrobras? Ou não? Não gosto, não sei. Sardinha? Talvez. No diário, deu um retorno à média, cumpriu, não mais nenhum outro sinal. No semanal, nada. Deixou um doji aqui. E um sinal de não se exponha. Ok. E no semanal a mesma coisa. Mercado inteiro, observe que olha que interessante. Como tá perdendo os fundamentos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a exposição, tá? Ó, totalmente alta aqui. E ele tá falando, ó, cuidado. Não se exponha. Vê o Brent brasileiro. O futuro é BR1 exclamação. Não achou não aí? Tem ali, ó, Brent Oil Futures. Só tem um. É esse aí. Desce mais um, DJ. Aí. Isso. Aí tem o brasileiro aí. Não. Engraçado, eu tenho ele aqui, ó. Se você escrever, o meu fica escrito assim, futuros de petróleo Brent. Não, tá aqui da Max. Eu tô vendo ele aqui. Tá em 85,86. Ok, vamos pro próximo então. O último sinal de alta foi dado em 22 de setembro, desde então não falou para sair, mas ele tá falando para não se expor agora. O semanal deu um retorno à média. E o mensal, a mesma coisa, ó. Alta, deu o sinal de alta, ele permanece na alta, mas ele tá falando aqui para não se expor. Ok. SLV. Dani, você tem detalhes do que aconteceu com o Snap? Não, DJ, só warnings mesmo. Não acompanhei de perto. No SLV, ele deu sinal de subida para a gente, acabamos sendo estopado aqui, e agora ele está falando para não se expor. O último sinal que deu foi errado, ó, veio contra o trade. Rompeu esse pivô, veio com uma tendência alta e volume para justificar isso aqui de alta, porém não segurou e reverteu. Não se expor, tá falando aqui. AMC. AMC, não se expor. Deu um sinal de alta e permanece ainda alta lá de maio. Isso era no mensal. No semanal, um retorno à média que está ocorrendo. Eu aqui atingiu, passou o pico, voltou, subiu um pouquinho, não recuperou a nova máxima e deu aqui um retorno à média. Desde então, a média e os candles se aproximando. E no diário já deu sinal de baixa aqui, ó. Setup de baixa, disparado, short, AMC. Final dado na quinta-feira. Sexta-feira confirmou.
E ainda todos os sinais alinhados para baixo do mercado. Tá na hora do squeeze de novo. O Márcio perguntou se não dava para fazer um Bolsa Família 1 no Snap. Vamos lá. Vamos avaliar novamente aqui. E tem a pergunta do Alisson também lá em cima. Depois pra gente. Eu não vi. Bom, no Snap, deu o diário, né? Ainda não disparou nenhum setup de retorno à média. Você pode monitorar o ativo, esperar aí para não pegar a faca caindo. O retorno à média deu no mensal, desculpa. Considerando o ATR, vamos lá. Foi, Ricardo? Então, coloca um negocinho que não é indicação de compra ou venda, né? Ó. Vamos lá. O ATR desse cara. Toma nota aí, Kézia, por favor. Só um minuto, deixa eu agarrar uma caneta. Só por curiosidade, DJ, se amanhã Snap abrir mais ou menos nesse patamar, subir um pouquinho, bobear, final do dia dá setup 3. Fala aí, DJ. 11,14. 11,14 é o ATR? Isso. Daí tem que pegar esse valor por vezes 2,5. Vamos ver. 11,14 vezes 2,5. Deu 27,85. Uma máxima de 83,34. 83,34. Cenzinha. Beleza. Anotado. Deu quanto? Tá. É para somar? Isso, 2 vezes o ATR mais 34 83. mais 27,85. Isso. 100 pontos. 111,20. Um pouquinho mais que 100, né? Ah, foi por isso, então. Ó. Uma coisa errada aqui que não tá certo. Talvez falta de liquidez. Depende, se fosse uma coisa errada que tivesse certo. Não, falta de liquidez, certamente. Dá uma olhada aqui, interessante, ó. Esse trade tá lindo e maravilhoso. Do Márcio da frente, que aí a gente não consegue ver. Aí. Isso. Tá bonito, hein? O trade tá lindo e maravilhoso, só que as duas vendidas de 84 é o mesmo preço daquela comprada de 110. Não, a de 110 não deve ter negócio nenhum, Didi. Tá muito longe. Então, se esse for o caso, você traz ela mais para perto, mas mesmo assim não tá agradável, porque 11, 14. Uhum. Olha lá, não, pagar 11 na 90 e 11 na 95. Tá não tá coerente, entendeu? Baixíssima. Não tá coerente. Se esse trade for coerente, eu compro isso aqui, ó. Deixa o Snap voltar. Claro, mas... E também só tem 19 dias. Era pra ter liquidez aí, né? Ter negócio, sei lá. Mas aqui o strike tá muito longe, quer dizer.
Sim, de 55 até 72. Possibilidade de ter Esse aí negócio. tá bonito, hein? Bom, no 100 é onde tem mais negócios aqui. Então, se eu jogar esse cara aqui, onde tem maior número de negócios de novo? Ó, no 79, por algum motivo, tem mais do que 80. Não costuma ser assim. Os bolas, os strike fechados, tem muito mais negócio. Sim, Por que nossa, 79, eu não sei te dizer. Mas daí eu perco a simetria. Ah, deu a simetria. Aqui, ó. 79 é uma resistênciazinha. Então é por isso. Ficou Quer bonito. reverter? Manda bala. Então, vamos lá. Testei BF, ó. BF11, uma call de 70 para dezembro. Essa aqui é novembro, tá? 2 de 80 e uma de 85. E daí, envia esse cara aqui. Dá um print nesse para mim, Kézia, por favor. Eu vou fazer isso. Tô colando aqui só um minuto. Só o último que você confirma para mim, porque a frase na frente 100. é 100, né? Beleza, 100. Tá. Já printei. Eu vou fazer o que o nosso representante do Canadá tá falando. Uhum. Vou lá para dezembro. Dezembro. 54 dias. Comprou uma de 70. 70. Vendeu 2 de 80. Né? E comprou uma de 85. 85. Redeou com 4 papéis. 51 para 949. Quanto que estava dando o anterior? O valor pago? 400 e pouco. Para 490. 2.000 e pouco? 2.210. Essa simetria tá maior, viu, Márcio? Mas o que eu não gosto dela, ela começa aqui no segundo sigma já. Uhum. Eu faria pagando mais, mas alguma coisa aqui, mais ou menos. Aqui tá legal. 197 para 1.300. Essa aqui eu gostei. Até porque se ela for lá no 111 que a gente calculou, você ainda não perde. Uhum. Mas isso aqui é se o trade vir contra, hein? Uhum. Sim, sim. Agora aqui, vamos lá. Bolsa Família 1. Tô gastando 197, certo? No trade. Sim. Dá 200, dá 4. 4 Fazer papéis. aqui por 50. Isso. Vou ter que fazer 5 papéis para criar mais um headzinho ali. Eu envio essa ordem. E vende 4. E venho aqui no trade, stock, short. 5 papéis. Quanto que estava dando de delta lá? Ou posso redear por delta, tá? Por exemplo, 21 delta. Tá dando 21 deltas aqui. No mínimo 5 papéis. Você faz o head. Ou, mas aí você está apostando alto. Você está apostando para alta. Ou você faz metade da posição ainda apostando para alta. Por exemplo, de 21, em vez de eu vender 5 papéis, eu vendo 10. Tanto faz, tá? Mas que... Vender de 5 a 10. Como é de 5? É de 5 a 10. Como é de 5 a 10, eu vou fazer o seguinte, ó, céu, e vou no número da perfeição aqui. Beleza? Eu acho que qualquer trade em Snap é natural você querer ficar com delta positivo, porque depois dessa queda aí a gente espera que suba alguma coisa, né? Sabe-se lá. Vamos lá. O Pedro fala, JJ, tem uma expectativa
em empresas de gás natural, madeira listada na Bolsa dos Estados Unidos. Eu também. Tem como falar mais sobre esses segmentos e as principais empresas que lideram esses setores? Tem. Eu vou ensinar aqui, ó. Não precisa ser um sabichão para conseguir ver isso aí. Finvis.com. Ok? Aí você vem no screener do Finvis. Indústria americana. Daí, dentro do setor indústria, você vai procurar pelo ramo que você quer. Gas. Natural gas, capaz. Não dá para selecionar mais de um, né? Mas tem diversos aqui de oil and gas, tá vendo? Vou na refinaria, por exemplo. Aí você tem as maiores aqui, você pode filtrar por volume. E se você quiser shortear o ativo e jogar nas opções com ele, você pode vir all, option short, optional and shortable. E você pode deixar aqui, ó, já tem as de maiores volumes, já deu uma página só. Tá vendo? Setor de energia, oil e gas. O market cap, você pode filtrar por market cap ou por volume, beleza? Mas aqui você já tem uma análise para você fazer. Você pode fazer por análise gráfica, Pedro, cada um dos papéis, ao você clicar aqui, ó, charts. E daí você vê se está respeitando algum padrãozinho que você gosta. Se a análise gráfica não é para você e você não quer gastar tempo aqui avaliando um a um, você pode ir no fundamentos de cada um deles, daí vem aqui em fundamental, e daí você vai ver o PNL de cada um dos dados aí de performance, EBITDA, perfeito. Ou ainda, você pode falar, quer saber, eu quero a resposta pronta. Aí você pode vir aqui no All, daí tem algum lugar aqui que ele fala dos analistas. Deixa eu ver as notas de analista, em algum canto aqui. Você tem. De analista eu também nunca vi. E só se ele não for acostumado... Descritivo, analyst recommend. Daí você põe aqui, ó, buy ou buy or better lá. Daí ele já filtrou para você as 9 aqui que estão para você dar uma olhada. Então, só aqui você já criou o seu screener. Esse aqui é para gas, né? Agora, deixa eu ver. Ó, Lumber. Tem duas aqui, ó. A EVA, o FPI. Beleza? Dica de ouro, hein? Próxima pergunta. Deixa o like, Pedro. Não vai deixar dislike, hein? Por favor. Já basta o hater. Pega do Alisson lá em cima. Cadê? Alisson. Ele pediu para avaliar aqui, ó. YouTube e Edge. E a gente não viu. Faz isso. Deixa eu atender o nosso amigo Alisson aqui. Ô, Alisson, deixaram você para trás, meu querido? Foi eu que não vi, Alisson. Tem YouTube aqui e VEG. Qual que eu pego? 3 YouTube... ou 4? YouTube 4, VEG é 3. VEG. Tá. YouTube 4. Não se expõe aqui no mensal. O último sinal dado foi o de alta, mas ainda permanece lá. Tamo junto, meu querido. No semanal deu baixa e permanece a baixa. E no diário deu alta, porém foi estopado. Então, diário deu alta, foi estopado. Semanal deu baixa. E mensal não se exponha. Esse é o YouTube. Agora vamos para o VEG 3. Mesma coisa aqui no mensal. Não se exponha.
No semanal, deu sinal de alta e permanece alta. E no diário, lá atrás, deu sinal de baixa e já reverteu aqui na média. Então, só Ela o deu uma semanal. segurada boa essa semana no diário, sabe? Hum? Pela queda que teve o Ibov, a WEG não caiu tanto. É, né? Uhum. Ela tem receita em dólar, já começa por aí, né? Receita em dólar aqui, cara, subiu bonito, acho que é a Suzano. O Alisson tem uma outra, DJ, que ele está perguntando para montar a estratégia da renda recorrente, se ainda é válida no cenário atual, se é melhor um papel com vol alto ou vol baixo. Isso. Montar a estratégia de renda recorrente ainda é válido no cenário provável. Bear, é melhor escolher um papel com vol alta ou baixa volatilidade. A renda recorrente, a gente tem lá as brincadeirinhas que a gente faz, o Bolsa Família 1, Bolsa Família 2, Bolsa Família 3, e o Minha Renda Minha Vida, que é o que a Kézia chama de Minha Zebra Minha Vida. Eu só não chamo de Minha Zebra porque exatamente por um possível cenário bear, não é a zebra que vai dar a vida, mas é a venda short. sintética. É a short. Então, Alisson, vale a pena, se você seguir os conceitos do Delta Hedging, vale a pena, assim, mesmo o cenário sendo bear, tá bom? E até se for um bear, digamos assim, premeditado, ou seja, não é um caos sistêmico que da noite para o dia cai 20% da bolsa, se é uma correção, ele auxilia as borboletas, porque a vol aumenta e quando tiver essa briga de touro e urso para não deixar o mercado dissipar, você entra numa grande probabilidade de venda de vol com uma grande probabilidade de lucro, beleza? Então, é válido sim. E importante, Alisson, é ter liquidez também. Mais algum papel? Não. Os papéis foram todos. Vamos ver se eu não esqueci ninguém. José Augusto está pedindo a BBDC4. ITSA, mas eu acho que a gente já fez, né? Qual? ITSA4. Não? Itaúsa, não. Não, você fez Itaúsa. Não, é a Itaúsa que é mais barata. É a Holding, eu acho. E agora tem GGBR4. Vou jogar aqui IT. Retorno à média, já cumpriu. Setup de baixa foi dado e continua ainda em baixa. Então, setup de baixa em Itaúsa. Uhum. E no mensal, tá falando para não se expor. Ainda não tem definição aqui. Aqui, ó. É a GGBR4 também pediu. GGBR4. É a Gerdau, né? Nada no mensal. Setup de baixa no semanal, só que foi estopado. Acabou de ser estopado. Deixa eu ver, foi estopado, né? Foi. E no diário, nova baixa. Na quinta-feira. Sim, agora outro banco, o Bradesco. BBDC4. Alta no diário, foi estopado. No mensal tinha dado gráfico de baixa. Eu não entraria, porque já perdeu, foi dado lá atrás, no dia 30 de agosto, já chegou até aqui e tá perdendo força. Porém, no mensal, tá dando bonito aqui para baixa. Tá. Os 2 últimos meses baixa, confirmado pela média ajustada, confirmado pelo RSI. Tem outro do Bradesco, põe BBSE3, que é o Bradesco Seguridade. Acho que ele caiu menos que o banco. SE3. Não, SE. BS. Não é Bradesco, é BB Seguridade. Isso.
Eu conheci o BBSE como Banco do Brasil, não como Bradesco, por isso que eu confundi tudo aí. Não, é Banco do Brasil. O Banco do Brasil, SA. É. Aí, ó, tá vendo? Não, Então, ele... Ele não é Bradesco, é Banco do Brasil Seguridade, não é isso? tá, Banco do Brasil Banco do Seguridade. Brasil Seguridade, BBSE, BBC. tá certo. Ok. Então, beleza, confirmo que eu sabia. Deu setup 1 no dia 11 de outubro, ficou nova confirmação setup 2 dia 18 de outubro e ainda permanece em alta. Retorno à média, né? ainda não retornou à média, mas está seguindo o setup muito bem. E no mensal já reverteu. Então, para riba. As seguradoras já caíram demais. Assim, eu creio que a expectativa está que elas não vão mais, elas vão deixar de pagar seguros agora e vão começar a subir novamente. Nada mudou, dona Kézia. Então, o BBSE que eu conhecia, que era eu falei Banco Bradesco do porque a gente estava no Brasil Bradesco. Seguridade, continua sendo. O Dr. Lawrence aí já confirmou. Foi, mal. É porque a gente estava no Bradesco que eu fui. Bradesco Seguridade, tá certo. DWAC. Ai, esses shorts squeezes. Nossa. Você avalia o papel assim. Luiz tá de brincation with me. Ô, Luiz, como é que você avalia um papel assim, Luiz? Eu não sei avaliar. Ei. Também não. Não, tem uma perguntando sobre tributação do dividendo sintético, meu cara. E onda. Diários, sem sinal algum. Semanal, no sinal de baixa lá atrás de agosto ainda permanece, mas eu não entraria depois de todo esse movimento. E no mensal, sem sinal algum. Ficou a pergunta lá atrás de quê? Sobre tributação. Era do dividendo sintético. Ele estava perguntando sobre tributação. Cadê? Eu não sou a pessoa certa de falar de tributação por dois motivos. Não sou qualificado para tal. E outro que a minha realidade é um pouquinho diferente, porque eu não declaro imposto no Brasil. Então, talvez seus colegas quiserem ajudar aí, dá uma perguntinha lá no grupo do Telegram, que alguém que já esteja operando saiba ajudar. Eu não posso falar daquilo que eu não sei. Tudo bem? O que eu sei, grosso modo, que eu acho que pode ajudar no Brasil você tem a isenção de imposto até 20 mil reais. Nos Estados Unidos é até 35 mil reais em vendas por mês, em vendas gerais. Você vendeu ETF, vendeu ação, vendeu opção, soma, deu mais de 35 reais, calcula se tem que pagar o imposto ou não. Isso, a grosso modo. Basicamente. Tem a nova mídia do Trump lá, DWAC. Aquele papel que eu não sei avaliar, não. Tá, Tem como, saiu de $9 para mais de 100 em um tempo. Tem alguém que perguntou, o David, se tem um topo duplo no semanal. Sim, senhor. Assim. Passei isso no início da live. No 4.550. Então, prepare-se. A semana está flat, ele pode vir romper esse topo e seguir um sinal de alta ou totalmente exaurir e cair com força. Então, está realmente num ponto de decisão agora, o Davi. A princípio, o tapering ia começar em novembro, aquela história, sabe Deus se vai, se não vai. Pode ser algo que influencie daí para frente. Vamos ver, né? Galera, para ter acesso ao robô, você consegue uma semana grátis testar esses sinais. Eu avalio aqui se deu ou não deu entrada, mas o robô manda o sinal diretamente para o teu Telegram e você pode testar por 7 dias gratuito. Depois que resolver ficar aí, acaba pagando R$ 69,90 por mês, tá bom? Ele tem sinais
para os Estados Unidos aí com cerca de 800 ativos, todos líquidos em opções, e eu adicionei as principais criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, e o que mais? E no Brasil ele dá sinal para Petro e Bova também, que é onde eu, fora desses papéis, eu não aconselho fazer as estratégias que eu acabo ensinando, tá bom? Então, se quiser testar, tá aí gratuito. E, novamente, eu reforço que se você acessar www.dualmarket/treinamento nos dias 8, 10 e 12, estarei eu, o JJ Andrade, dando treinamento aí, nível hard, top, aquilo que não te ensinam, aquilo que eu só passei com as faixas pretas, aí em 3 dias. Então, você pare papel e caneta, não vai ser um treinamento fácil, já adianto desde já, mas a gente vai a fundo e vocês vão ver que ninguém chegou a explicar isso gratuitamente, eu seria o primeiro a fazer isso. Então, aproveite a oportunidade, www.dualmarket.com/treinamento, se inscreve. E, além disso, se você, por algum motivo, não me segue no Instagram, todo dia eu estou respondendo perguntas lá no Instagram. É só você procurar no Instagram, jj.andrade_, e você estará apto a falar comigo, beleza? Tento responder todo mundo no menor prazo possível. Porém, lembre-se, eu sou humano. Então, desculpe as falhas. Dani, muitíssimo obrigado. A semana promete, cheia de earnings. S&P no topo duplo. Segurem a exposição. Não vão fazer cagadinha, tá? Bumbum na parede. Muitíssimo obrigado. Dani, suas considerações finais. Valeu aí, pessoal. Obrigado. Mais uma semaninha com todo mundo. Calma. Dólar tem algumas. A gente usa remessa online, mas dentre o pessoal da Dual Market tem o desconto lá do cupom Dual Market, é isso, Didi? Dual Market, só escrever, tudo em verdade, Dual Market. Tem um desconto no envio. Então, voltando, essa semana aí parece que vai ter bastante animação, earnings bombando, muita empresa boa, dá para você escolher qual que é o que você quer entrar, qual não quer, esse subiu a vol, não subiu e etc. Então, não é aquela semana chata que você fala, putz, vou ter que entrar nesse, porque se não for esse, não é nenhum. Então, vai ser a semana boa, bem agitada pelo jeito. Vamos ver se a EWZ agora começa a te dar felicidade na zebra, né, cara? Eu acho que eu vou mudar assim, minha zebra, minha short. Eu prefiro muito mais o Minha Renda, Minha Vida. Tanto faz o lado, eu tô ganhando. Tudo bem. Quais as suas considerações finais? Então, obrigada a todo mundo que dedicou seu tempo aqui para estar com a gente. Obrigada pelas companhias, pelos likes. Desejo uma semana ótima para todo mundo aí. Entra todo dia às 11h20 no YouTube que você vê a gente operando nossa carteira e vamos que vamos. Estamos com delta zerado, a expectativa é igual ao nosso delta, 0. Se for para um lado a gente ganha, se for para o outro a gente ganha. Vamos ver se vai ser o short ou a zebra que vai dar sorte dessa semana. Show de bola. Então, muitíssimo obrigado. Vejo vocês amanhã. É só plugar no nosso Hora do Game. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e já deixa o sininho, porque a gente não tem hora para entrar, beleza? E um beijinho no ombro pro hater. Até amanhã, galera. Fui. Valeu. Tchau, gente. Boa noite.